você nunca deve comemorar o Natal. Essa é a alegação de muitos irmãos de igrejas evangélicas, até mesmo católicos, até mesmo pessoas da Congregação Cristã do Brasil ou Testemunhos de Jeová. Chegando nessa época do Natal, eles vêm com essas alegações. Cristão não deve comemorar o Natal. Natal é uma data pagã. Natal não é uma coisa cristã, não é uma data cristã. O Natal é uma data de comemoração que vem do paganismo, nunca do cristianismo. E Jesus Cristo nunca ensinou a comemorar o seu nascimento, e sim a sua morte. Eu quero fazer algumas considerações em relação a isso, porque muitas pessoas têm perguntado sobre esse assunto, não somente esse ano. O ano passado me perguntou demais e não deu tempo de gravar um vídeo falando sobre o Natal antes mesmo do Natal. Então esse ano eu vou aproveitar a oportunidade e é mais um vídeo desse universo de YouTube sobre o Natal, depois da vinheta. Eu não sei se é necessário falar do surgimento do Natal, quais são os grupos pagãos que comemoram a tal festa do Natal. Eu não sei se isso é tão importante para o cristão. O fato é que o Natal vem sim do paganismo, não esse Natal que nós conhecemos hoje. Isso é uma data mais comercial do que realmente assim religiosa. Não vemos tanta religiosidade nessa data, mas sim uma data comercial. Os exploradores aí do dinheiro utilizam-se dessa data para ganhar dinheiro. E os cristãos aproveitam, já que fizeram essa data do Natal, vamos comemorar o Natal. Mas há aquele grupo assim bitolado que ensinam que não pode comemorar Natal. Esse Natal é uma data pagã. Cristão não pode comemorar o Natal. E quando você vai estudar sobre a origem do Natal, existem diversos ensinos, diversas opiniões em relação ao Natal. Eu quero tratar esse assunto de forma assim mais objetiva e não vou me atentar tanto à história do paganismo. E eu acredito que é o suficiente para o cristão tomar aí sua posição, se ele deve ou não comemorar o Natal. O interessante é que muitos nem reclamam muito da festa do Natal, mas acham ruim aquela tal daquela árvore de Natal, com aquelas luzinhas, com aquelas bolinhas, o tal do Papai Noel, então eles reclamam dessas coisas, não em si da festa. Esse tradicional enfeite que você vê normalmente nos lares de todo o Brasil, a tradição de montar árvores de Natal surgiu entre os povos pagãos, escandinavos e germânicos. O costume adotado há séculos pelos cristãos surgiu entre os germânicos para celebrar as festas de final de ano, colocando uma árvore de folhas duradouras, simbolizando a fertilidade e a vida eterna, com o objetivo de afastar os demônios durante o ano vindouro. Este costume foi adotado mais tarde pelos escandinavos. Povos antigos associavam as árvores também a deuses pagãos, como Osíris, representado pelo cedro, para os egípcios, e Apolo, que os gregos associavam ao loureiro. Os germânicos tinham também o costume de colocar presentes para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin. A árvore de Natal, na forma que conhecemos atualmente, surgiu de uma tradição medieval cristã na Alemanha, representando a árvore do paraíso, da qual Adão e Eva comeram o fruto, desobedecendo a Deus. Mas foi com os luteranos alemães que a árvore passou a ter forma de pirâmide, representando a Santíssima Trindade. No século XIX, a ornamentação de árvores no Natal se tornou uma tradição que se espalhou pelos Estados Unidos com os colonos alemães, e daí se espalhou para o mundo inteiro. Essas são as informações que nós encontramos em diversos livros ou até mesmo na internet, mas são várias informações. Vários povos pagãos tinham festas sim no final de ano, não exatamente no dia 25, no dia 24, no dia 25. Por exemplo, aqui no meu livro, Uma Resposta à Religião Wicca, eu abordo aqui algumas datas comemorativas pagãs. E nesse período aí de dezembro, por volta do dia 25, há festas em que os pagãos comemoravam datas festivas. No hemisfério norte, comemorava então a festa chamada Iuli. E no hemisfério sul, nessa mesma data, uma festa chamada Lita. E aqui vai explicar os motivos e os significados dessas festas nesses grupos neopagãos. Mas o fato é que muitos povos pagãos se utilizavam dessa data para fazer seus rituais, e cada grupo tinha o seu significado e o porquê comemoravam as festas nesse período. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela
são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Orígenes, um dos chamados pais da igreja, ele disse o seguinte: não vemos nas escrituras ninguém que haja celebrado uma grande festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. O interessante é que os primeiros teólogos, os pais da igreja, os primeiros teólogos do passado, eles ensinavam que a Bíblia nos exorta a comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Inclusive tem a Ceia do Senhor, que é o memorial da morte de Cristo, e nunca comemorar o nascimento. Porque esse negócio de comemorar aniversário ou o nascimento, uma festa para si, vem de um costume pagão. Então, se você for estudar esse tema, você vai ver, sim, grandes teólogos dizendo isso e afirmando: não havia esse costume de comemorar aniversário, uma data para mim. E sim, os cristãos comemoravam apenas a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa assim, bem interessante é que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele não nasceu nesse período. Vamos ler um texto aqui. Lucas 2,8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Essa ocasião jamais pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e ainda mais à noite. Eles abrigavam o rebanho para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. A Bíblia mesmo prova que o inverno era época de chuvas e chuvas muito frias, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frígidas noites no campo. É também muito pouco provável que um recenseamento, lá em Lucas 2,1, que fosse convocado para a época de chuvas e frio, que atrapalharia a viagem das pessoas para se alistarem nas cidades de suas famílias originais. Então nós vemos no comecinho do capítulo 2 do livro de Lucas que o imperador César ele convocou o povo para um recenseamento. Isso nunca poderia acontecer no tempo de inverno. Então só aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no período de inverno. Os cristãos então têm comemorado uma data alternativa, porque não é a data verdadeira, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é 25 de dezembro. Um período, uma data realmente de comemoração pagã. Bom, então dito isto tudo, e aí Rafael, você comemora o Natal? Você concorda com o Natal? Devemos comemorar o Natal? Natal é uma data pagã e cristão não deve comemorar o Natal? Eu creio que as pessoas têm demonizado demais essa data, porque se nós formos observar, os pagãos não comemoravam apenas a data do Natal. Talvez vocês não saibam, mas o ano inteiro existia data comemorativa de algum grupo pagão. Então, quando essas pessoas que não gostam de Natal ou acham que é uma data assim satânica, uma data que cristão não pode comemorar, essas pessoas devem entender que não há folga no calendário. Qualquer data, algum grupo pagão comemorava alguma coisa. Então, qualquer data que nós formos comemorar qualquer coisa relacionada ao Senhor Jesus Cristo, ela coincide de ser uma data de comemoração pagã de grupos pagãos que comemoravam essas datas para outros deuses. Uma coisa que eu concordo com os opositores é quando eles dizem que a Bíblia nos instrui a comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Isso é fato. Mas também é verdade que nós devemos dar glória a Deus em todo o tempo. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, independente de qual festa seja, você deve fazer tudo para a honra e glória de Deus. E é muito importante que essas coisas aí estejam bem definidas na mente de cada um. Porque eu sei que tem cristãos que não gostam, não comemoram. Eu mesmo, por estudar muito paganismo, eu não gosto muito desse negócio aí de montar a árvore de Natal. É uma questão pessoal minha. Então eu não monto a árvore de Natal. E eu também, pessoalmente, eu não gosto muito do Natal. Mas eu sei que tem pessoas que gostam. E não é porque eu não gosto de Natal que eu vou obrigar todo mundo a não gostar de Natal. Porque normalmente é isso que acontece. A pessoa foi criada em uma família que não tem essa comemoração, então automaticamente ela pega um pouco assim de ânsia, né? Ela não gosta muito da tal comemoração.
E mesmo, particularmente, eu não gostando muito dessa data, eu não fico criticando todo mundo que comemora. Eu também não fico entrando na casa das pessoas, apontando o dedo e falando assim: nossa, olha aí, uma coisa pagã na sua casa, essa árvore de Natal é pagã, você sabia disso aí, seu herege? Eu não fico fazendo isso, porque eu acredito que essas coisas têm que ficar bem definidas na mente de cada um. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então vemos aqui nesse texto que o débil ou fraco na fé é aquele que não faz as coisas e fica julgando aquele que faz. Aprendemos aqui que devemos ser tolerantes com aqueles fracos na fé e que Deus é quem nos sustenta e tudo nós devemos fazer para a honra e glória de Deus. Por outro lado, Paulo diz uma coisa bem interessante em relação à alimentação, mas nós podemos trazer para a nossa realidade que estamos estudando hoje. Abre aspas. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificado a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Então aprendemos aqui com Paulo que se alguém se sentir escandalizado por algum motivo, nós não devemos fazer tal coisa, não por causa que aquilo é errado, mas porque a pessoa se sentiu ofendida. E por nós sermos fortes espiritualmente, nós deixamos então de lado essas questões para que essa pessoa não se escandalize, ou não tropeça, ou não fique enfraquecido espiritualmente. Então, meus amigos, seguidores do canal Clica Aqui Não, o que eu posso falar para vocês não é uma proibição. E lembre-se sempre que fazei tudo para a honra e glória de Deus. E cuidado, porque há sempre aquelas pessoas que se escandalizam fácil. Espero ter ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma curtida. Isso ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo. E também compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para você receber a notificação. E nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!